gente, estamos começando mais um podcast aqui pelo nosso canal Papo Reto com Celebridades. E hoje eu estou trazendo para o nosso programa o Dr. Eduardo Bortoleto, ele que é expert no assunto em aposentadoria e tem um belíssimo escritório na cidade de Piracicaba, que fica na rua Alferes José Caetano, 1137, no centro da cidade. Doutor Eduardo, bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Papo Reto. Muito obrigado pelo convite, senhora Ari Jones. É um prazer. Que bom. Muitos anos de parceria e agora também no podcast. Legal, maravilha. Eu vou chamá-lo de Edu porque a nossa, longos intimidade permite. Mas certo. O doutor Eduardo, para quem não o conhece aqui através das redes sociais, é um profissional da mais alta competência, da mais alta qualidade, aonde ele tem um escritório que também tem profissionais que o ajudam a fazer com que o sucesso permeie esse escritório que está aí na cidade de Piracicaba. E como ele é expert, estudioso em aposentadoria, não poderia deixar de ser para começar esse bate-papo perguntando qual é a idade mínima, doutor, para se aposentar no Brasil atualmente. Tá, para quem não me conhece vai achar um pouquinho estranho, mas eu sempre tento trazer a Previdência, quando eu participo de uma entrevista, qualquer bate-papo, de uma forma um pouquinho mais descomplicada. Por quê? Nossas leis, em âmbito geral, nossa legislação, nosso judiciário, ele é arcaico, ele tem aquela linguagem jurídica chata, e se eu começar a falar dessa forma, acredito que eu não vou resolver nada para ninguém. Então, quando a gente vai falar aqui no tocante à aposentadoria por idade, eu sempre brinco que ela é a aposentadoria. Todo mundo, quando fala em aposentadoria, quando vem falar de previdência, põe lá na cabeça, nossa, é 65 anos para aposentadoria. Só que essa não é a realidade. Na nossa legislação hoje, depois da reforma da Previdência, todo aquele rebuliço que a gente teve em 2019, a gente já teve alteração nas idades para aposentadoria, só que, na verdade, a idade do homem não se alterou. O homem ainda precisa de 65 anos de idade para sua aposentadoria. A grande mudança veio para a mulher. Lá em 2019, a mulher precisava de 60 anos de idade para se aposentar. Só que veio a nova legislação. O que acontece? Para ela não dar aquele susto em todo mundo, ela falou, a mulher vai precisar de 62 anos para se aposentar. Mas calma lá, vai aumentar aos pouquinhos. E veio aumentando, 6 meses a cada ano que passava, até chegar aos 62 anos de idade, que hoje é a idade que vale para a mulher. Então assim, forma simplista, o que eu preciso para me aposentar? Se você for homem, 65 anos de idade. Tá. Se for mulher, 62. E eu sei que quem está assistindo já vai vir com aquela. Mas eu tinha já pagamento do INSS, eu já contribuía antes de mudar a lei. Para mim também é a mesma idade? Sim. Apesar da gente ter aquela questão dos direitos adquiridos e todo aquele rebuliço legislativo que envolvem a legislação previdenciária, a gente tem que lembrar que, eu já falei, a idade aumentou aos pouquinhos. Então já teve a transição da lei, a regra de transição. Sim. Então, em que pese você já estar pagando INSS antes de mudar a lei, isso não vai refletir na sua aposentadoria atualmente. Infelizmente, para você que é mulher, 60 anos de idade não bastam mais para a sua aposentadoria. Você vai ter que completar os 62 anos de idade. Lembrando que com a reforma da Previdência, eles deixaram um gatilhinho lá na nossa legislação, que é qual? Se subir a expectativa de vida do brasileiro, lá calculada, dada pelo IBGE, a nossa legislação vai acompanhar esse aumento da expectativa de vida. A idade para aposentadoria ela ainda pode sofrer alterações sem ter que ser feito novamente uma reforma da Previdência. Então ficou um gatilhinho lá para facilitar o aumento da idade para aposentadoria, mas assim, estamos falando de gerações futuras, tá? Sim. Atualmente 65 anos para o homem, 62 para a mulher, não tem muito choro nesse ponto, a gente vai ficar com essa idade, lembrando, eu estou falando da regra da aposentadoria por idade, ela não é a única da nossa legislação, tá? Temos outras regras de transição, outros tipos de aposentadoria, mas assim, com a advinda da nova lei, é essa regra que a gente vai ter. O que a gente ainda tem das outras regras são regras de transição, vai ficar só aposentadoria por idade e invalidez. Então fique atento nesse direito seu,
Saiba a sua idade, não confunda as idades. Tem gente que acha que é 65 anos para todo mundo, não é. 65 para homem, 62 para mulher. A gente tem essa diferenciação na nossa lei, é diferente para o homem e para a mulher. O homem precisa de mais idade, mais tempo de contribuição, a mulher precisa de menos. Então, lembrem-se, não é mais 60, tá? Eu vou bater muito nessa tecla porque vai acabar a entrevista, tem gente que vai achar que é 60. 65 para o homem, 62 para a mulher. Legal. Agora, Du, é possível continuar trabalhando depois que se aposenta? Esse é o medo de todo mundo, acredito, né? Por que eu falo medo? Porque quando a gente estava tendo lá o projeto da reforma da Previdência, primeiras alterações, primeiros contatos com a nova legislação, vieram diversas propostas. A gente tinha aquela questão da readequação do aposentado no mercado de trabalho, ou realmente a vedação do aposentado no mercado de trabalho, que era para falar, ó, a pessoa aposentou, ela não volta mais a trabalhar porque é para abrir o mercado para a nova geração. E como que ficou esse ponto? Porque daí foi, aprovou a reforma e ninguém mais falou dessas coisas. Não passou. Então hoje, o que acontece? A pessoa aposentou, o que vai acontecer com ela? Nada. Ela vai poder continuar na vida laborativa dela normalmente. E na nossa legislação antiga, a gente ainda tinha um impedimento, que era qual? A pessoa que pedia aposentadoria especial, por exemplo, a pessoa trabalhou lá, laborou 30 anos numa metalúrgica e pediu aposentadoria especial, integral, coisa linda. Ele não podia mais ficar na mesma função. Se ele usava o requisito insalubridade, o quesito insalubridade para sua aposentadoria, ele tinha que sair. Ele tinha que trocar o emprego, a profissão ou a função dele na empresa. Entendi. Então isso causava muito medo nas pessoas. E quando veio o projeto de lei, veio o projeto da reforma da Previdência, a gente também teve ali a primeiro momento essa questão, esse ponto, ó, o aposentado ele vai ter que ficar fora do mercado de trabalho. Por óbvio isso não passou, não teria nem viabilidade, porque hoje a nossa Previdência ela é moldada, ela é modulada de uma forma que o valor da aposentadoria ele não vai ser correspondente ao salário da pessoa, ele vai ser inferior. Então, assim, 80% dos brasileiros aposentam e continuam trabalhando. Então, não precisa ter esse medo. Se você aposentar por idade, tempo de serviço, uma aposentadoria programada, ok, você pode continuar trabalhando na mesma empresa, no mesmo emprego, não tem problema, não tem ali na nossa legislação impedimento. A única aposentadoria, aposentei, que eu não vou poder trabalhar, é invalidez. Eu aposentei por invalidez, posso voltar a trabalhar? Não, você está inválido para o trabalho, você não pode retornar. Agora, se você aposentou por idade, por tempo de serviço, não esquente sua cabeça. A empresa, para ela, tanto faz como tanto fez essa aposentadoria. A única coisa é que você tem que comunicar à empresa que você está aposentado. Algumas empresas se valem desse momento para dispensar o funcionário, mas não é uma questão da nossa legislação, é só uma questão da empresa se sentir mais segura juridicamente. Entendi. Mas não que a nossa lei impeça você de aposentar e continuar trabalhando, muito pelo contrário, ela permite isso. Ela, na maior parte das vezes, até incentiva, porque é mais barato para a empresa, a pessoa aposentada ela vai gerar menos encargo, menos problemas, menos resguardos legislativos para a empresa. Então, para ela, ok, o aposentado continuar trabalhando, ok. A única coisa que, como eu falei, não é permitida pela nossa lei é o aposentado por invalidez retornar ao trabalho e manter a aposentadoria. Daí não é possível, ele vai ter que abrir mão da aposentadoria para se reintegrar, se realocar no mercado de trabalho. Mas fica essa curiosidade, se você tem medo de aposentar e continuar trabalhando, aquele medo, não vou aposentar porque vão me mandar embora. Fica tranquilo que não é esse o ponto, não tem isso na lei, é liberado. Legal. Homens e mulheres têm os mesmos requisitos para aposentadoria por idade ou não? Em nenhum deles. Por quê? A nossa nova lei, ela trouxe, que nem eu falei, a idade para o homem é 65 e para a mulher 62. A primeira diferença está aí, idade. Idade não é a mesma. O homem aposenta mais velho, a mulher mais nova. Mas a gente tem mais uma diferença. Quando eu trato da aposentadoria por idade, a idade é o requisito principal. Mas como qualquer aposentadoria do INSS, na nossa legislação, você tem que pagar. O INSS ele é um seguro, e é um seguro pago. Eu quero aposentar por idade, no mínimo 15 anos de pagamento, por tempo de serviço.
35 anos de pagamento para o homem, 30 para a mulher. Ah, eu quero aposentar por invalidez. Tem que estar coberto pelo INSS, tem que estar com a qualidade segurado. Se paga o carnê do INSS, 6 meses. Se trabalha de carteira assinada a partir do primeiro mês, se nunca contribuir, vai começar 1 ano de pagamento. Então, nossa lei ela tem alguns pontos assim. E quando eu falo da diferença do homem para a mulher, até na aposentadoria por idade eu tenho. Por exemplo, além da idade, o homem, pela nova lei, pela lei da reforma da Previdência, pela emenda constitucional, ele vai ter que pagar 20 anos de INSS para poder se aposentar pela idade. E a mulher, 15. Nossa, doutor, mas eu conheço um parente que aposentou pagando só 15 anos. Calma. Esses 20 anos, eles vão valer? Vão. Mas para quem começou a pagar o INSS depois da reforma da Previdência, e só para os homens são 20 anos. A mulher ainda vai ter ali o tempo mínimo em 15 anos, além da idade, os 15 de pagamento. Mas é um alerta, por quê? Às vezes a gente não sentiu, óbvio. Quem trabalha sentiu a reforma da Previdência, porque a pessoa que precisava ali de 6 mesinhos para se aposentar, pulou para 1 ano e meio, 2. Prejudicou muita gente. Só que para a nova geração que está vindo, eles vão encontrar uma previdência diferente, onde a gente não tem mais aposentadoria por tempo de serviço, porque ela foi excluída do INSS. Ela ainda existe nas regras de transição, para quem já pagava o INSS antes da reforma. Para quem começou a pagar depois já não tem mais essa regra. Os homens vão sentir por quê? Para aposentar por idade, os 15 anos não vão mais bastar. Ele vai precisar de 20 anos de contribuição. Tá. A mulher, 62 anos de idade, 15 de contribuição, mas eu quero aposentar por tempo de serviço. Se começou a trabalhar depois da reforma da Previdência, infelizmente não vai poder solicitar aposentadoria por tempo de serviço. Eita. São novidades que nossa legislação trouxe, mas é como eu sempre digo. A geração atual que está buscando o INSS hoje para aposentadoria não vai sentir tanto na pele. Estamos falando aí talvez daqui 20, 25 anos, 30, daí vai começar a dar reflexo. Por quê? Porque quem começou a pagar o INSS agora, daqui 25, 30 anos vai estar atingindo o tempo para aposentar. E da hora que ele for aposentar, ele vai descobrir que é só pela idade, que não tem mais aposentadoria por tempo de serviço. Tomem muito cuidado com isso, até porque isso aqui eu sempre discuto com a Ari, muita gente não planeja a aposentadoria. Verdade. Não planeja. Da hora que chega lá para se aposentar, nossa, mas um salário mínimo, nossa, mas que valor baixo, nossa, mas quanto tempo vai demorar? Tomem cuidado, a nossa Previdência ela é um pouquinho cruel no quesito de pagamentos, ela é um pouquinho cruel quando a gente não planeja a aposentadoria. Pense na sua aposentadoria como uma construção de uma casa. Se você não fizer uma planta, um projeto arquitetônico, a planta baixa, fazer tudo projetadinho, você vai ter uma surpresa no fim. Vai ter janela no lugar de porta, porta no lugar de janela, garagem no lugar de quarto e não vai ficar do jeito que você quer. Aposentadoria é a mesma coisa. Se você não planejá-la, se você não ali estruturá-la bem, não adianta ali no último ano, nos últimos meses antes de aposentar, achar que você vai fazer mágica, que não vai. Legal. Gente, olha, nós estamos caminhando aí para o final do primeiro bloco, então eu quero pedir para você, comenta, curta e compartilhe para a gente poder estar ganhando aí o seu joinha, beleza? Du, para a gente finalizar esse bloco, como é feito o cálculo do valor da aposentadoria no INSS? É complicado ou não? É a dúvida de todo mundo, né? Sim. Porque todo mundo quer dar aquele up na aposentadoria, pegar um valorzinho mais caprichado. Só que tomem cuidado. Na nossa lei antiga, o INSS ele tinha todo um cálculo mirabolante, onde eu fazia um cálculo de média aritmética simples sobre 80% das maiores contribuições que a pessoa fez. O que isso quer dizer? Se ela tinha 100 contribuições, o INSS pegava as 20 de valor mais baixo e tirava do cálculo. Deixava só as 80 maiores, somava, fazia a média aritmética simples e aplicava o fator previdenciário. Então saía um valorzinho mais legal porque eu tinha uma margem de exclusão. Tá. Mudou a lei, virou média aritmética simples geral. O que acontece? Não tenho mais margem gordurinha para queimar. Se a pessoa pega ali e paga 100 contribuições de salário mínimo e 20 de teto do INSS, eu vou aumentar para melhorar o valor. Essas 20 que ele pagou a mais vai diluir nas outras 100, vai acabar empatando pelo mesmo valor. Tomem cuidado com isso, porque essa cultura de pagar os últimos anos sobre o maior valor vem lá de 99, 1999. Estamos falando de 26 anos para trás. Fazem 26 anos que o INSS não aplica mais esse cálculo, que teve alteração. Então hoje é média aritmética simples, tem 100, vai somar 100, dividir por 100, deu o valor.
Ah, eu paguei a vida inteira sobre o salário mínimo. Sinto lhe informar que não é o finzinho que vai salvar. Por isso que eu falei, um planejamento é muito bom. Um planejamento ele é essencial para pegar um valor legal, senão você vai pagar muito e receber pouco de volta. E assim, gente, não tem mais fórmula mágica. Não tem Houdini no INSS, não vou arrancar da cartola um salário bom. Hoje é tudo planejamento e organização. Então tomem cuidado, planejem sua aposentadoria. A Previdência Social ela parece desorganizada ali quando a gente vê no jornal, noticiário, aquelas filas imensas, mas ela é bem burocrática e ela segue bem à risca as instruções normativas, as legislações vigentes. Então se você não se preparar legal, vai ter uma surpresinha desagradável na hora de aposentar. E eu tento sempre ao máximo conscientizar as pessoas para isso não acontecer. Porque hoje, do jeito que a nossa inflação tá, sinceramente, quanta gente vai lá para aposentar e fala, nossa, mas um salário mínimo não dá para nada. Malemar dá para fazer a compra do mês. Tomem cuidado, se planejem, saiba que a nossa Previdência, hoje, infelizmente, ela não é o melhor fundo de investimento do país, então se a gente não faz um bom planejamento, a gente não vai fugir de uma aposentadoria de salário mínimo. Com certeza. E é por isso que se você tem dúvidas, a gente sempre bate numa tecla. Não faça nada sozinho, não faça nada sozinha. Procure o escritório do Dr. Eduardo Bortoleto, ele vai te dar todas as coordenadas para que você se aposente da melhor maneira possível. Aonde fica? Em Piracicaba, Rua Alferes, José Caetano, 1137. Telefone para você agendar dia e hora, 30 35 55 70 ou 99810 7979, para você mandar aí o seu WhatsApp, está aparecendo aí no rodapé do vídeo, para você poder gravar e falar com o Dr. Eduardo para a sua aposentadoria ficar 100% do jeito que você quer e precisa. Nós vamos para um breve intervalinho, a gente volta já aqui com o Dr. Eduardo Bortoleto falando sobre aposentadoria e no segundo bloco em outros assuntos que também pode ser do seu interesse. A gente volta já. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Com o Dr. Eduardo Bortoleto, para você que está querendo saber como é que se aposenta, como é que você faz para se aposentar, da melhor maneira, eu recomendo com toda tranquilidade o Dr. Eduardo Bortoleto, que tem o escritório na cidade de Piracicaba, atende Piracicaba, o Brasil e o mundo através das suas likes e também fazendo com que você possa ser atendido via online, diretamente do escritório, na Rua Alferes, José Caetano, 1137, no centro de Piracicaba. Du, eu quero voltar aqui, eu disse que eu ia entrar em outros assuntos, mas a produção está pedindo para que eu continue Mantenha a Previdência fazendo a Previdência,
porque é um assunto de interesse de todos e milhares de pessoas não entendem, né, que a aposentadoria ela é um seguro obrigatório. E é por isso que a gente quer continuar falando a respeito disso, principalmente querendo saber se é possível se afastar pelo INSS sem estar contribuindo ou pagando ele. Tá, essa aí talvez seja a pergunta que eu mais recebo diariamente. Por quê? Como você falou, o INSS ele tem um caráter ali de garantias fundamentais, de direitos obrigatórios, só que na verdade não é. Por quê? O pagamento de INSS, para quem já pisou, tateou um pouquinho, ele é facultativo. Ele só se torna obrigatório quando a gente trabalha de carteira assinada por uma questão de direitos fundamentais, como você falou. Daí a legislação trabalhista obriga a descontar o INSS em folha de pagamento para a pessoa ter aquela cobertura obrigatória, por questão de acidente do trabalho e tudo mais. Só que ela não é, assim, 100% da realidade do brasileiro. O que eu mais vejo no dia a dia são pessoas ali do lares, que trabalham em casa, cuidam do lar, ou profissionais liberais, que muitas das vezes não pagam o carnê do INSS. Ou pagam para eles, não pagam para o cônjuge, não pagam para o filho. E o que aparece lá para mim diariamente? Doutor, o negócio é o seguinte, fiquei doente e não estou pagando, eu não estou contribuindo, eu nunca paguei o INSS. Eu posso me afastar? Porque eu li na internet que eu tenho esse direito. Você não vai garantir para mim? E a resposta é um sonoro e lindo, depende. Por quê? A nossa legislação ela funciona assim. Ela cobre, ela dá algumas garantias fundamentais, ela garante ali que você não passe fome, que você não fique no estado de miséria, mas ela também imputa obrigação às pessoas. E uma delas é a contribuição previdenciária, é pagar o INSS. Então quando aparece uma pessoa lá na minha frente e fala, não paguei, eu tenho direito? Eu sempre falo, depende. Depende do quê? Do que é essa doença, do que é essa deficiência, qual o grau. Dependendo do grau, se for uma coisa gravíssima ali, aquela questão de invalidez da pessoa realmente não conseguir fazer nada, muitas vezes eu vou conseguir encaixar um benefício para ela que não seja o auxílio-doença ou afastamento, mas vou garantir que ela receba um benefício previdenciário. Mas a maioria dos casos não é esse. O que eu recebo lá cotidianamente são pessoas acometidas por problemas assim degenerativos, mas comuns. O que é um problema degenerativo comum? É uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma bursite, um problema no joelho. Quantas pessoas aí você já viu, já teve contato que sofrem desses problemas? Na minha família mesmo é comum. Na minha família eu tenho diversos casos desses, inclusive minha sogra. Ela aposentou por isso? Não, ela aposentou por tempo de serviço. Por quê? Porque eu sempre falo assim, imagine que você vai na perícia do INSS. Você chega pro perito, você senta na frente dele e fala, doutor, meu caso é grave. Minha coluna não serve para nada. Eu tenho hérnia de disco. Daí o perito ele levanta, olha para você e fala, eu também. Pronto, quebrou. E aí, o que a gente faz? E isso já aconteceu no meu escritório. Eu mandei um cliente na perícia, ele chegou no perito, meu caso é muito grave, eu tenho hérnia de disco, eu tenho de bico de papagaio, eu não consigo fazer nada. O perito falou, também tenho, estou trabalhando. E aí? Como que fica? Tem que tomar cuidado, gente. A perícia no INSS, infelizmente a nossa legislação, ela prevê que você tem que contribuir, você tem que cumprir uma carência para se afastar. Mas muitas pessoas sentem muita dor, e eu sei que esses problemas eles causam muita dor. Só que daí você vai chegar na frente do perito e falar, não trabalhei, não paguei por causa da minha dor. Ele vai falar, eu sinto a mesma dor. E ali, milhões de brasileiros sentem. Por que a nossa legislação não vai dar amparo para isso? Por uma questão econômica. E isso entra nas análises do INSS. Se o INSS começar a afastar todo mundo que tem problema degenerativo na coluna por dor, você acha que a nossa previdência ela vai conseguir se manter e se sustentar? Então ela acaba deixando essa margem da isenção de pagamento para casos muito extremos. E se você dar um Google procurar na internet, vai sair uma listinha das doenças. Esquece aquilo lá. Aquilo lá foi escrito 60, 70 anos atrás. Muitas das doenças previstas lá já tem tratamento, já não
conseguem mais isenção. A mais clássica que eu dou de exemplo, HIV. Se você der um Google pesquisar as doenças que aposentam por invalidez, HIV vai estar no rol. Se você for hoje com HIV na perícia do INSS, o perito vai falar, mas você não fez o tratamento, não tomou o coquetel, por quê? Evoluiu tanto o tratamento para HIV que hoje a pessoa soropositiva, ela trabalha, ela segue a vida dela com algumas limitações, com algumas restrições às vezes, com algumas sequelas, mas segue, ela consegue trabalhar. Coisa que se a gente falar 60 anos atrás, imagina, não tinha isso. A pessoa aposentava por invalidez. Então a gente tem que tomar cuidado que a isenção de pagamento ela vai entrar para alguns casos graves e algumas deficiências, tá? Então hoje, depois de um grande movimento, espectro autista, por exemplo, a gente consegue aposentar a pessoa. A síndrome de Down, a gente consegue. Quando a gente envolve deficiências, a nossa legislação é um pouquinho mais branda. Mas quando a gente fala de doença mesmo, aquela dissídia, aquela, eu vou afastar você por tantos dias, olha, difícil conseguir isenção, sempre recomendo aos meus clientes, dificilmente vai passar alguém pelo meu escritório que eu vou falar não pague, a gente vai conseguir te afastar sem pagamento. Muito pelo contrário, minha orientação básica é sempre, pague, contribua, pelo menos ali a carência mínima ou até o benefício ser concedido. Tomem cuidado, eu sempre falo, sempre brinco no Ari, assim, não é tudo que está na internet que vale para a legislação atual. A nossa legislação ela passa por alterações diariamente. Eu vou até brincar, outro dia eu entrei com um processo, coisa linda, um funcionário público veio, eu tenho esse direito, eu fui, pesquisei e falei, seu direito é lindo. Alexandre de Moraes deu voto, tava lá já sumulado, coisa linda. Entrei com o processo, perdeu. Recorri, perdeu. Fui para a terceira instância, caiu com Alexandre de Moraes, o julgamento. Falei, coisa linda, ele deu o voto a favor, ele votou contra ele, votou contra. E aí, o que eu faço? Tem que tomar cuidado. A nossa legislação, ela é um pouquinho volátil, ela altera, os entendimentos mudam conforme a política se altera, a economia se altera, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Essas coisas que a gente lê na internet, direito adquirido, direito garantido, as doenças, muda. Isso aí muda diariamente, a medicina evolui, se altera. Tomem cuidado com isso, tomem cuidado com essas alterações, tomem cuidado com o que vê na internet. Aquela recomendação que o Ari deu, vai lidar com isso? Procura um profissional, um especialista. Exatamente isso. Vou bater nesta tecla. Não faça nada sozinho ou sozinha. Gente, doutor Eduardo está comigo no rádio há mais de 5 anos. O que nós já vimos de pessoas se arrependerem de entrar sozinha num computador para querer fazer e preencher formulário é coisa do outro mundo. E depois é irreversível. É isso aí. O pior de tudo, você não consegue mudar depois aquilo que você colocou lá. Dando continuidade aqui, Du, quais os principais motivos do INSS poder negar aí um afastamento? Isso aqui parece coisa de cinema. Mas por que o INSS ele nega um afastamento? Maior parte dos meus casos, porque a pessoa não sabe o que fazer na perícia. Por mais que eu mande lá, e tomem cuidado, tá? O atestado médico, olha que curioso, a nossa legislação previdenciária, as instruções normativas, elas dão um regimento de como tem que ser feito o atestado médico. Então ele tem que conter CID, algumas palavras, períodos. A gente tem na nossa legislação lá, eu lá no meu escritório eu dou um modelinho para a pessoa levar para o médico. Eu falo, leva para o médico, manda ele fazer assim, porque a nossa legislação ela é tão chata e tão minuciosa que é mais fácil eu ajudar o médico do que eu querer ficar debatendo com o perito. Só que assim, ainda o INSS faz uma vista grossa para o atestado, porque a maior parte das pessoas pega no Sistema Único de Saúde o atestado e não adianta chegar lá para o médico do SUS que tem 450 pessoas para atender em 1 hora e falar, faz um atestadinho bonito. Não, ele vai dar um garrancho lá, escrever uma CID e bater um carimbo e chutar a pessoa embora. E daí? Onde que a pessoa vai se salvar? É na perícia. Só que a perícia, olha que curioso, ela também tem um regimento legislativo. E onde que a pessoa perde o afastamento? Na perícia. Porque a perícia do INSS, e tomem cuidado, quem dá afastamento para você não é o seu médico. O seu médico encaminha você ao afastamento do INSS. Quem vai validar aquele afastamento é o perito do INSS. E quando ele vai analisar a pessoa, eu vou falar um fato curioso. Ele não tá nem aí se você tá doente. Pro INSS pouco importa. Ele não quer saber se você tá doente. Quem tem que saber se você tá doente ou não é seu médico.
O que o INSS ele quer saber? Se você consegue trabalhar. E aí que pega muita gente. O INSS ele não tá lá para fazer clínica. Ele não tá lá para clinicar o perito, para te dar remédio, para dar CID. Não, ele quer ver se você consegue ou não trabalhar. Você pode ir lá, chegar lá e falar, perito, eu tenho câncer. Ele vai olhar para você e falar, levanta da cadeira. Você levanta, abaixa. Faz um polichinelo, faz 2 flexão, faz. Ele vai falar, tô nem aí. Volte a trabalhar que você tá lindo, maravilhoso. Agora, se você chega lá, e isso já aconteceu comigo, já tive gente com câncer, com alta, e uma pessoa lá com um bursite chegou lá, levanta o braço, não consigo. Sobe na maca, não tem como. Abaixa, não tem como. O perito catou, jogou a caneta no chão. Pega aí pra mim, a pessoa, não tem como. Afastou. E aí? A bursite, ela é mais grave que um câncer? Não é, porque o perito ele não quer saber a gravidade da doença, a CID, o seu tratamento. Ele quer saber se você consegue trabalhar ou não. E é isso que manda. A pessoa muitas vezes vai lá e quer contar a doença, a história da vida. Quando eu nasci, o médico me deu um tapa, eu chorei, minha vida é difícil, eu sou muito doente. O perito não quer saber. O que ele vai analisar? Capacidade para o trabalho. E para isso, normalmente, eu ensaio com a pessoa a perícia. Porque o perito é bom de lábia. Você acha que você é bom de lábia? Imagina ele que atende 50 perícias por dia. Ele é melhor que você, então tomem cuidado. Perícia do INSS tem pegadinha. E é aí que a maior parte assim, das pessoas, a esmagadora, perde o afastamento. É na perícia. Porque erra uma pergunta pro perito, porque fala uma coisa errada, vai vestido errado. Já vi perito dar alta porque a pessoa entrou com bolsa no ombro, pedindo problema de coluna, dando atestado de hérnia de disco. Uma bolsona grande, bonita, vistosa, no meio da perícia. O perito escreveu no relatório. Ele levantou, ergueu a bolsa da mulher e falou, a bolsa tem mais de 3 quilos, ela não tem problema na coluna, não. Nossa. Ela pode voltar a trabalhar. Se ela carrega essa bolsa, ela consegue trabalhar tranquilo. Tem que tomar cuidado. Perícia é cheia de pegadinha, é cheia de nuances, e é o papel do perito. É pegar essas coisas para ver se a pessoa tem capacidade ou não para o trabalho. Tomem cuidado, essa aí é a esmagadora maior parte das negativas do INSS, e é aí que normalmente eu trabalho e ajudo a pessoa. Eu corrijo aquele detalhinho, aquela escorregada, aquele oi, tudo bem, que ela respondeu pro perito, eu tô bem, daí o perito, então se tá bem, volta a trabalhar. Tomem cuidado com isso. O INSS, em alguns pontos, ele é sacana, e eu tento sempre orientar e conscientizar todo mundo desses detalhes. Então, se você tem dificuldade quanto a isso, escuta um pouco nossas entrevistas, acompanha aqui no podcast, eu vou tentar voltar mais vezes para esclarecer esses pontos. Exatamente isso. Gente, que pena que acabou o nosso papo reto com o Dr. Eduardo Bortoleto, mas a gente promete agendá-lo para voltar aqui mais vezes. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, agradecer o Dr. Eduardo de estar aqui conosco. Muito obrigado, Du, pela tua presença. Eu que agradeço o convite, Ari. E quero pedir a você, comente, curta e compartilhe este nosso bate-papo, que eu tenho certeza que centenas e centenas de pessoas precisam saber como é que se aposenta com dignidade e tranquilidade. A gente volta numa próxima edição. A todos vocês, aquele abraço. Tchau.